Fala galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e hoje eu vou ensinar para vocês a música Suck My Kiss, da banda Red Hot Chili Peppers. Bom pessoal, para a gente tocar essa música nós vamos utilizar uma distorção bem levezinha para ficar bem parecido com o que o guitarrista faz na versão de estúdio. Para conseguir esse som, eu estou utilizando um amplificador Cube 40XL da Roland. Nós vamos utilizar a simulação Classic, com o ganho em aproximadamente 35% e o reverb em 20%, para dar aquela molhadinha no som. A equalização vai ficar assim: grave 55%, médio 50% e o agudo 60%. Nós vamos começar ouvindo a música completa e depois eu ensino. Essa é uma música muito bacana para a gente poder treinar a pegada, pois ela exige bons movimentos com a palhetada e também com o punho. Nós vamos começar ouvindo a introdução apenas e depois eu vou explicar. Ela é simples, bem tranquila, só prestar atenção. Nós vamos iniciar fazendo um groove na sexta e na quinta corda, por 3 vezes.
Vale lembrar que essa música exige uma pegada bem firme para que a execução saia bem bacana. Para tocar as notas, utilize o dedo que você sentir mais confortável e na hora de palhetar, mantenha a mão bem leve e bem solta. Olha só esse groovezinho aqui bem lentinho. Nós vamos tocar na casa 1 e na casa 3 da corda 6. Depois, colocar o dedo 1 na corda 5, casa 1, e também tocar nas cordas 4 e 3 soltas. Voltamos para a sexta corda. E fazemos 2 notas mortas, batendo 2 vezes nas cordas, só encostando os dedos nas cordas da guitarra. Bom, depois da terceira repetição, nós vamos fazer uma progressão ascendente na escala. Olha só. Mais uma vez. Nós vamos começar fazendo um hammer-on da casa 3 para a casa 5. Tocar 2 vezes na casa 5. Depois nós vamos tocar 4 palhetadas na terceira casa da quarta corda. Um slide da casa 5 para 7 e 2 toques na casa 7. Na corda de baixo, nós vamos fazer um slide da casa 7 para a casa 9. E depois, tocar na casa 9, fazendo outro slide descendente. Agora lentinho. Olha a sequência toda. Depois da introdução da música, nós vamos aprender a primeira parte, que também dará origem às outras partes da música. Portanto, preste bem atenção. Nós vamos começar ouvindo e depois eu explico. O groove principal da primeira parte se parece um pouco com o da introdução, porém é maior. Nós vamos tocar apenas nas casas 1 e 3 das cordas 6 e 5 nesse início. Esse padrão vai se repetir por 4 vezes, e é bom que você preste atenção na dinâmica das notas. Agora nós vamos tocar a variação, ou a quebra que ocorre no meio dos versos.
É legal que você toque essa variação com os dedos 1 e 4 fazendo duas pestaninhas. O dedo 1 vai fazer uma pestana nas cordas 5 e 4 e o dedo 4 nas cordas 1 e 2. Vamos tocar a primeira pestana, logo em seguida a pestaninha com o dedo 4. Repetimos isso. Andamos uma casa para frente, repetindo. E por fim, fazemos um slide com a pestaninha do dedo 4, um slide descendente, ou seja, para as primeiras casas. Depois, a guitarra volta para a melodia padrão. Porém, nós vamos começar acompanhando da terceira nota, porque esse último slide atravessa um pouquinho o tempo. Repetimos o padrão por uma vez. Repetimos também a variação. E por fim, encerramos tocando o início do groove principal. Para fechar, para a gente partir para o refrão, nós vamos colocar o dedo 1 na primeira casa da quinta corda e o dedo 2 também na primeira casa, só que da terceira corda, tocando as cordas 5, 4 e 3 juntas. Vou fazer a primeira parte completa. No refrão, nós vamos ter 4 acordes. O Mi com quinta, o Sol maior com baixo em Ré, que também pode ser feito utilizando o dedo 2 e 3 na segunda e na primeira corda, e o dedo 4 na terceira corda. O Ré com quarta, que ao invés da pestaninha com o dedo 2, nós podemos fazer com o dedo 2 e 3. E também o Lá maior. Vamos fazer uma pestana na segunda casa e tocar da corda 5 até a corda 2. A dica é o seguinte, para quem está fazendo o acorde de Sol maior com baixo em Ré com a pestaninha, na hora de trocar para o Ré com quarta, é só retirar o dedo 3, ó. Já quem está fazendo esse acorde com o dedo 2, 3 e 4, é só colocar o dedo 1 na segunda casa da terceira corda e retirar o dedo 4. Nós vamos começar ouvindo esse refrão e depois eu vou explicar com calma.
Nós vamos começar tocando Mi com quinta 2 vezes. Depois, vamos fazer uma passagem entre os acordes de Sol com baixo em Ré e o Ré com quarta. Um toque no Sol com baixo em Ré, 2 toques no Ré com quarta, um toque no Sol com baixo em Ré e 3 toques no Ré com quarta. E por fim, 2 batidas no Lá maior. Essa vai ser a base principal de todo o refrão e também dos outros. A única coisa que a gente vai mudar são as variações, que cada hora vai ser feita uma coisa. Então a primeira parte é isso. Depois, vamos tocar a mesma base acrescentando uma passagem com um harmônico artificial no final. Para a gente tocar esse harmônico, a gente vai utilizar os movimentos da palheta. É só a gente palhetar e encostar a ponta do dedo um pouquinho na terceira corda. Em seguida, a base principal do refrão com Mi com quinta 4 vezes no final. E a base idêntica ao início. Olha só esse refrão todo. Depois do primeiro refrão, nós vamos tocar a segunda parte da música, que é idêntica à primeira parte, como eu falei anteriormente. Nós vamos começar ouvindo a segunda parte e também o segundo refrão, e logo em seguida eu ensino. Suck my kiss. Nós vamos repetir basicamente a mesma coisa do refrão anterior. A única diferença está nas variações. Olha só. Naquela parte em que a gente fazia o harmônico artificial, nós vamos tocá-la sem fazer esse harmônico dessa vez, apenas com um bend. Naquele outro momento em que a gente tocava o Mi com quinta 4 vezes, nós vamos tocá-lo apenas 2. E no final disso tudo, nós vamos fazer aquela mesma formaçãozinha que a gente fez para entrar no primeiro refrão e também no segundo, com o dedo 1 na quinta corda na primeira casa e o dedo 2 na terceira corda, primeira casa, tocando as cordas 5, 4 e 3.
solo dessa música é bem pequeno e possui apenas 3 partes. Nós vamos começar ouvindo o solo e prestando atenção em cada uma das partes. Logo em seguida eu vou ensinar. O solo se inicia de forma bem simples, utilizando apenas a terceira corda. Nós vamos fazer um hammer-on da casa 15 para a casa 17 e logo em seguida um pull-off para a casa 0. E vamos tocar na corda solta 4 vezes. Depois vamos repetir o hammer-on seguido do pull-off e tocar 2 vezes na corda solta. Esse padrão que a gente acabou de aprender vai se repetir por 3 vezes, olha. Depois, vamos fazer um hammer-on da casa 10 para a casa 12 e tocar 2 vezes na casa 12, repetindo isso tudo 4 vezes. Com o dedo 1 na casa 10 da mizinha e o dedo 2 na casa 11 da segunda corda, nós vamos fazer um bend bem pequeno por 6 vezes. Depois, um pull-off da casa 12 da primeira corda para a casa 10 e mais 2 palhetadas na casa 10. Esse padrão todo se repete por 2 vezes. Depois, nós vamos tocar o início da parte anterior e encerrar palhetando de forma alternada nas notas seguintes da escala, até o si bemol, lá na casa 18, olha só. O solo completo. O segredo é o seguinte, na hora em que a gente for palhetar na casa 13, na casa 15, na casa 17, na casa 18, a gente palhetar o mais rápido que a gente puder. Lógico, seguindo o andamento da música. Portanto, não existe um número correto de vezes que você tem que palhetar nessas casas. O importante é que você siga bem a digitação. O guitarrista mesmo da banda, ele utiliza em cada apresentação que ele faz uma coisa diferente. A versão ao vivo, por exemplo, ele faz várias vezes, até mais rápido mesmo que a versão de estúdio. Bom, nós já nos encaminhamos para o final da música e agora temos que aprender a terceira parte e também o terceiro refrão. Essas 2 partes seguem basicamente a regra das partes anteriores, porém com pequenas alterações, notinhas ou outra notinha que o guitarrista toca ou então não toca. Vamos começar ouvindo e logo em seguida eu vou explicar.
terceira parte possui poucas diferenças das outras. Na primeira variação, vamos apenas tocar as cordas 4 e 5 ao invés de fazer aquelas pestanas. E esse riff principal no início, nós vamos repetir apenas por 2 vezes. Olha só. O terceiro e último refrão se difere do segundo por tocar apenas uma vez lá naquela hora em que a gente toca o Mi com quinta, no finalzinho de uma das partes. Olha só, vou tocar mais lento. E a música termina assim, com essas 2 batidas no acorde de Lá maior. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Qualquer dúvida ou sugestão, só deixar um comentário aqui pra gente. Não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e de seguir o Cifra Club no Twitter. Um abração e até a próxima!